conceitos muito difíceis de serem detalhados nessa legislação e de serem regulamentados, que eu acho que será um grande desafio para o legislativo para determinar. Eu pensei só alguns deles para a gente ver a complexidade. Artista produtor independente, só isso não tratado. O que é o artista produtor independente? O que é o produtor de pequeno porte? O que são ações proativas de acessibilidade? Como efetivamente, deputado, certificar um território cultural prioritário? Que critérios serão esses? Como isso será conduzido? Que participação terá a sociedade civil nesse processo? Então, me parece que são conceitos muito subjetivos e que terão muita dificuldade nesse enfrentamento para uma conceituação clara que possa subsidiar aqueles gestores públicos que farão a avaliação lá na ponta. Aqueles gestores públicos que realmente vão fazer a avaliação lá na hora da sua gestão. Então, eu entendo que o mecanismo ele realmente pede critérios mais claros e objetivos para esse uso do recurso público. Outra questão já levantada aqui com muita propriedade é a importância de a transição ser muito bem construída, principalmente no cenário econômico que a gente vive, onde o reflexo internacional ainda afeta o Brasil, especialmente alguns setores, o setor industrial e entre outros, e essa transição ela precisa ser muito bem construída para a gente não ter um cenário de uma ruptura ou um processo de muita dificuldade. Outra questão é que assim, os valores individuais de dedução no IR, eu não sei se eu compreendi bem pelo seu relatório, mas os valores individuais de dedução no imposto de renda, aquele 6%, 8%, 4%, está sendo proposto um crescimento no limite desse teto. Mas não necessariamente, se eu entendi corretamente, um crescimento no limite do teto da renúncia fiscal do governo. Ou seja, eu tenho um aumento no teto individual, as empresas vão poder passar a investir mais, mas o teto é determinado pelo orçamento e pela LDO. Então, quer dizer, a gente aumenta individualmente, mas não necessariamente a gente está dizendo de mais recursos disponíveis para a área cultural. Não sei se a gente entende corretamente, depois gostaria que o senhor explicasse. Tinha uma questão aqui que eu tinha colocado, mas eu acho que o senhor já explicou, a questão da descentralização dos recursos do fundo, que era esses critérios de mínimo de 10% por região, com atendimento a todas as regiões, que é muito importante, mas não tinha compreendido a questão da proporcionalidade por população, porque entendo que isso corre o risco de acabar gerando uma concentração nos grandes centros urbanos, mas o senhor explicou. E por fim, algo que esse eu não compreendo, e não compreendo qual foi a motivação, que para mim vai na contramão do que a gente estava falando. A gente falava aqui da necessidade de motivarmos que pessoas físicas passem a investir de uma maneira mais presente nos seus projetos culturais, nos projetos culturais que estão na sua sociedade, na sua comunidade. E a redução do 100% de dedução para a pessoa física eu não compreendi. Porque todo o conceito que é trabalhado quando se fala da dedução, da redução da dedução de 100% para as empresas privadas, é porque se diz que a empresa ela tem interesses de visibilidade, ela tem interesses comerciais, ela tem que fazer a participação própria. Não estou nem entrando no mérito dessa discussão, mas é a motivação. E no caso da pessoa física, eu realmente não entendo, porque todos os outros mecanismos que existem para a pessoa física são 100% de dedução. Fundo da Infância e Adolescência, todos. E no caso do programa, ele também altera a redução, o limite de dedução no imposto para a pessoa física, o que eu não vejo a finalidade, eu ainda não consegui compreender.